Todos nós que estamos sobre o convênio do batismal prometemos oferecer o Evangelho às outras pessoas. Muitas vezes, o medo de sermos rejeitados ou de ofendermos coloca à nossa frente um obstáculo intransponível. Mas alguns membros conseguem afastar essa barreira com facilidade. Observei-os cuidadosamente em minhas viagens e gostaria de escrever alguns deles. O dia de sábado é o dia de mercado em quase todo o mundo. No interior de Gana, no Equador ou nas Ilhas Filipinas, um número incontável de pessoas leva os produtos de suas fazendas e suas obras de artesanato para vender na cidade. Conversam com as pessoas que encontram na estrada e também com as pessoas que estão ao seu redor enquanto esperam que alguém compre suas mercadorias. Grande parte da conversa gira em torno da luta pela sobrevivência, do esforço em livrar-se da pobreza e às vezes sobre o perigo. Entre as pessoas que estão nas estradas e nos mercados, há santos dos últimos dias. Grande parte dos assuntos de sua conversa com as pessoas são os comuns. De onde é você? É seu filho? Quantos filhos você tem? No entanto, há uma diferença em relação aos santos dos últimos dias. Isso pode ver nas suas palavras. Eles ouvem atentamente com a expressão de alguém que se importa com as respostas e que se importa com a outra pessoa. Se a conversa durar mais de alguns minutos, passará a abordar assuntos de profunda importância para as duas pessoas. Irão conversar sobre o que acreditam que proporciona felicidade e traz tristezas. E a conversa passará a falar sobre a esperança de uma vida e uma vida futura. Os santos dos últimos dias usarão expressões de serena certeza e perguntarão: por que você parece ter tanta paz na sua vida? Como você sabe que essas coisas são verdadeiras? Virá então a calma resposta, talvez seja sobre o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, que aparecem ao jovem menino Joseph Smith. Pode ser sobre o amoroso ministério do Salvador ressuscitado. Conforme descrito no livro de Mórmon, as pessoas comuns que tinham fé nele e que o amavam como nós o amamos. Ao ouvirem essa conversa a respeito das coisas espirituais, em um mercado ou na rua, vocês podem se perguntarem: como eu posso fazer isso? Como posso ser melhor ao compartilhar minha fé com aqueles que ainda não sentem o que eu sinto? Essa é uma pergunta que todos nós que somos membros devemos fazer. Essa mesma pergunta está na mente de todo bispo ou presidente do ramo da igreja que agora tem a responsabilidade de liderar o trabalho missionário a seu povo. A resposta é o principal motivo do interesse das pessoas pela igreja. Estudei cuidadosamente e fervorosamente algumas pessoas que são testemunhas admiráveis, fiéis e eficazes do Salvador. Suas histórias são inspiradoras. Um homem humilde foi chamado como presidente de um pequeno ramo. Haviam tão poucos membros que ele não sabia como fazer o ramo funcionar. Foi até um bosque para orar. Perguntou a Deus o que deveria fazer. Uma resposta foi dada. Ele e alguns membros começaram a convidar amigos para unirem-se a eles. Em um ano, centenas tinham entrado nas águas do batismo e se tornaram concidadãos da Igreja do Senhor. Conheço um homem que viaja quase todas as semanas a trabalho. Todos os dias há missionários em algum lugar do mundo ensinando alguém que ele conheceu. Há um outro homem que parece não se deixar abater pelo número de pessoas com quem tem de falar antes que uma delas deseja ser ensinada pelos missionários. Eles não medem esforços, pensando apenas na felicidade das pessoas cuja vida ele mudou. Não há um padrão único no modo como as pessoas agem. Não há uma técnica comum. Alguns levam sempre consigo um livro de Mórmon para dar às pessoas. Outros estabelecem uma data para encontrar alguém para ser ensinado pelos missionários. Outro descobriu perguntas que podem fazer evocar sentimentos sobre o que mais importa na vida das pessoas. Cada uma dessas pessoas orou para saber o que fazer. Cada uma delas parece ter recebido uma resposta diferente ou específica para a sua vida e para as pessoas que encontram. No entanto, em um aspecto são todas iguais. Elas têm um modo comum de verem quem são. Conseguem fazer o que forem inspiradas a fazer porque são quem são. Para fazer o que temos de fazer, precisamos tornar-nos semelhantes a elas, em pelo menos dois aspectos. Primeiro, elas sentem que são filhos amados de um Pai Celestial amoroso.
Por causa disto, voltam-se a ele com facilidade muito frequentemente. Esperam receber sua orientação pessoal. Obedecem com mansidão e humildade. Como filho de um pai perfeito, ele está próximo delas. Segundo, são gratos discípulos de Jesus Cristo ressurreto. Sabem por si mesmo que a expiação é real e necessária para todos. Sentiram-se limpas por meio do batismo realizado por quem possui autoridade e recebendo o Espírito Santo. E por causa da paz que sentiram, são como os filhos de Mosias, que desejavam que a salvação fosse declarada a toda criatura, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse. Até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse de sofrer o tormento eterno fazia tremer e estremecer. As pessoas que falam com facilidade e com frequência a respeito do Evangelho restaurado dão grande valor ao que ele significa para elas. Pensam frequentemente nessa grande bênção e a lembrança da dádiva que receberam, que faz com que anseiem para que as outras pessoas a recebam. Sentiram o amor do Salvador. Para elas, essas palavras são sua realidade diária. Não há amor no temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Mesmo tendo sentido esse amor, o verdadeiro discípulo pode, às vezes, sentir ansiedade. O apóstolo John foi bem claro. O temor desaparecerá quando nos tornarmos perfeitos em amor. Podemos orar por esse dom de perfeito amor. Podemos orar com a confiança de sentiremos o amor do Salvador, que Ele tem por nós e por todas as pessoas que conhecemos. Ele nos amou também e amou as outras pessoas. Uma coisa é acreditar nisso. A outra, bem diferente, é sentir uma mudança em nosso coração, para que sintamos isso o tempo todo. O mandamento de orar para sentir o amor do Salvador traz também consigo uma promessa. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior. Porque todas as coisas hão de falhar, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos que possuíram, no último dia tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, para que sejais cheios de amor, que Ele concedeu a todos que são verdadeiros seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos essa esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. O Senhor confia em seus discípulos fiéis. Ele envia pessoas preparadas a seus servos preparados. Vocês já tiveram a experiência, como eu tive, de conhecer pessoas que, sem dúvida alguma, seu encontro com elas não foi por acaso. Tenho um amigo que ora todos os dias para encontrar alguém que esteja preparado para receber o Evangelho. Ele leva consigo um exemplar do livro de Mórmon. Na véspera de uma viagem, ele decidiu não levar o livro com ele, mas um cartão com as informações sobre a igreja. Mas na manhã da viagem, recebeu uma inspiração espiritual. Leve um livro de Mórmon com você. Ele colocou, então, um livro de Mórmon em sua mala. Uma mulher sentou-se ao seu lado no avião. E ele se perguntou, será ela a pessoa? Ela viajou novamente ao seu lado na viagem de volta. Não, ele pensou, como devo fazer para introduzir o Evangelho na conversa? Em vez disso, ela disse a ele, você paga dízimo à sua igreja, não é? Ele disse que sim. Ela disse que era esperado que pagasse dízimo à sua igreja, mas ela não fazia. Então ela disse, o que é o livro de Mórmon? Ele explicou que era um livro de escrituras, uma outra testemunha de Jesus Cristo, trazido pelo profeta Joseph Smith. Ela pareceu interessada. Então ele apanhou o livro de Mórmon na mala e disse, senti que devia trazer esse livro comigo, acho que é para você.
Ela começou a lê-lo, e quando se despediram, ela disse: nós dois vamos conversar de novo sobre isso. O meu amigo não poderia saber, mas que Deus sabia que ela estava procurando uma igreja. Deus sabia que ela tinha observado meu amigo e se perguntado por que sua igreja o fazia tão feliz. Deus sabia que ela perguntaria sobre o livro de Mórmon e sabia que ela estaria disposta a ser ensinada pelos missionários. Ela estava preparada, e meu amigo também, e nós também podemos estar. Sua dignidade e seu desejo de servir brilharão em seu semblante e em seu olhar. Vocês estarão entusiasmados a respeito da Igreja do Senhor e sua obra. Vocês serão seus discípulos 24 horas por dia, em todas as situações. Não será preciso juntar coragem com um grande momento em que irão falar com alguém. O fato de que a maioria das pessoas não está interessada no Evangelho restaurado terá pouca influência. Meu pai era assim. Ele era um cientista. Dava palestras em muitas pessoas em diversos países do mundo. Certo dia, li um discurso que ele tinha feito em uma grande convenção científica. Nesse discurso, ele se referia à criação e ao Criador, como se falasse de sua ciência. Eu sabia que poucos, ou mesmo nenhum daqueles que ouviam, compartilhavam de sua fé. Eu disse com assombro e admiração: pai, você prestou seu testemunho. Ele olhou para mim surpreso e disse: foi mesmo? Ele nem sequer havia notado que fora corajoso. Simplesmente disse o que sabia que era ser verdade. Quando prestava o testemunho, até os que rejeitavam sabiam que isso não era algo planejado, mas sim algo que fazia parte dele. Ele era o que era, onde quer que estivesse. Esta é a característica de toda pessoa corajosa e eficaz ao compartilhar o Evangelho. Essas pessoas se veem como filhos de um Pai Celestial amoroso e vivo. Elas se veem como discípulos de Jesus Cristo. Não precisa exercer uma grande autodisciplina para orar. Eles fazem naturalmente. Não precisam fazer um esforço especial para lembrar-se do Salvador. Seu amor por elas e o amor que elas sentem por Ele está sempre com elas. E assim elas são. E é assim que veem a si mesmos e as pessoas ao seu redor. Isso talvez pareça exigir uma grande mudança, mas podemos ter a confiança de que isso irá acontecer. Essa mudança nos membros individuais está acontecendo em toda a igreja, em todos os países. Estamos vivendo em um país grandioso, em uma época grandiosa que foi prevista pelos profetas. O Salvador enviou essas palavras ao profeta Joseph Smith: enviei meu anjo voando pelo meio dos céus, com o Evangelho eterno. E ele apareceu a alguns, e entregou ao homem, e aparecerá a muitos que habitam na terra. E esse Evangelho será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Sejam quais forem os tumultos que ocorram, podemos saber que Deus estabeleceu limites para os eventos a fim de que essa promessa seja cumprida. Ele, e não os homens, é quem controla as nações e acontecimentos para permitir que os seus propósitos sejam cumpridos. Dentre todas as pessoas e todos os países estão sendo erguidos aqueles que servem com absoluta certeza de que são filhos de Deus e que se tornaram discípulos purificados do Cristo ressuscitado e sua igreja. Há poucos anos falei aos missionários no centro de treinamento no Japão. Prometi-lhes que um dia grandioso iria alvorecer naquela nação. Disse que haveria um grande aumento no número de membros, que falaria vivamente com as outras pessoas de acordo com seu testemunho do Evangelho. Meu pensamento naquele momento foi de que a coragem para falar adviria com uma grande admiração pela igreja naquele país. Sei agora que o grande milagre, a grande mudança, acontecerá entre os membros e não no mundo ao seu redor. Eles são os membros de todo o mundo amarão, ouvirão, falarão e testificarão com o coração modificado. Os bispos e presidentes do ramo liderarão com seu exemplo. A colheita de almas será grande e estará segura nas mãos do Senhor. Para fazer parte desse milagre, você precisa esperar até sentir-se mais próximos do Pai Celestial ou até terem certeza que foram purificados por meio da expiação de Jesus Cristo. Orem pela oportunidade de encontrar pessoas que sintam que podem haver algo de melhor em sua vida.
Orem para saber o que fazer para ajudá-las. Suas orações serão respondidas. Vocês conhecerão pessoas preparadas pelo Senhor. Sentirão e dirão coisas que estarão além de sua experiência de vida. E com o tempo, irão sentir-se mais próximos ao Pai Celestial e se sentirão a purificação e o perdão que o Salvador promete às suas fiéis testemunhas. Sentirão também sua aprovação, sabendo que fizeram o que Ele lhes pediu, porque Ele os ama e confia em vocês. Sou grato por viver nessa época. Sou grato por saber que somos todos filhos amados do Pai Celestial glorificado. Testifico que Jesus é o Cristo, que Ele é o nosso Salvador e o Salvador de todas as pessoas que o encontramos. O Pai e o Filho apareceram ao profeta Joseph Smith. As chaves do sacerdócio foram restauradas e a última grande coligação já começou. Sei que isso é verdade. Em nome de Jesus Cristo.